Galerinha, pensa num livro bosta, é esse, viu? Meu Deus do céu, pensa num livro bosta. Eu fico imaginando o pessoal aí, os católicos aí, os catoliquinhos aí, que vão lá depois do catecismo ler Senhor dos Anéis, o Hobbit, né? Aí vai ler Crônicas de Nárnia, do coleguinha, do amiguinho do Tolkien, C.S. Lewis. Ai, que bonito. Aí vai... Nossa, olha, tem um livro filosófico do C.S. Lewis, Abolição do Homem. Ai, eu tenho que ler. Aí compra, imagino, a pessoa, o leitor de Senhor dos Anéis, de Hobbit, né, o barbado velho, ou a piranha não, que a piranha, com todo respeito, tá na rua trabalhando e tal, né? A católica que vai ler o Hobbit, né? Já velha, já tá acabando a menstruação dela, já o ciclo menstrual já tá acabando, e a mulher lendo o livro de juvenil. Aí me xingaram. Aí, não, vou ler Abolição do Homem. Cara, não é à toa que o livro tem capa dura, e desenho, e papel rosa, e não sei o quê, porque tem que inventar moda, porque o conteúdo é uma bosta. Aliás, imagino eu que o desavisado leitor de Tolkien e de Crônicas de Nárnia lá, que compre esse Abolição do Homem para ler, deve passar um cagaço, porque aquele livro, para começar, é ininteligível, mal escrito, conceitos julgados sem explicar o que quer dizer, um horror. Duvido que a pessoa que compra esse livro passa do primeiro capítulo. Duvido, não passa. E olha que o livro é petitico, é 50 folhinhas. Óbvio, eu, bruto chanchada que vos fala, óbvio que eu li pirata, né? Que eu não vou comprar um livro desse para ler. Li pirata de manhã cedo, enquanto curtia uma baita de uma ressaca. Quer melhor momento para você avaliar um pretenso livro, que eu não sei se é de filosofia, se é de educação ou se é de enfiar no seu botão, porque o trem nojento, cara. Não sei se é a tradução, não sei, pode ser que seja, mas é ruim de entender, difícil, e não é que é difícil porque o conteúdo dele é profundo, porque eu já vou falar no conteúdo dele. Não é difícil porque o conteúdo seja profundo, é difícil porque é confuso, é difícil porque é mal escrito, é difícil porque ele não diz a que se propõe, não. Ele não diz, ele solta as informações lá, põe um monte de conceitos sem explicar o que é, e você que se foda para ler aquela bosta daquele Abolição do Homem. Né? O tal. O que é tal? O que é tal? O que é tal, você que leu aí? Né? Enfim, esse livro, eu lendo-o, eu descobri o porquê. Eu tenho falado um pouco de Nietzsche aqui no canal, porque eles têm estudado o Nietzsche. E tô vendo que sempre tá o YouTube indicando vídeo de cara falando dessa buçanga desse livro Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Tô vendo, sempre tá aparecendo, sempre. Eu pensava comigo, isso aí é livro de católico, falando bobagem, valores e não sei o quê, deve ser isso, pensava comigo. Aí um dia apareceu, o YouTube indicou um review desse livro, Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Me indicou lá uma menina num canal de Tolkien, do Tolkien, do Senhor dos Anéis. Falei, quer saber? Ou vou ver que bosta que é essa aí. Aí tá, fui ver o vídeo. A menina não falou nada com coisa nenhuma. O que já me deu um indício de que, se essa menina leu essa porra desse livro mesmo, e deve ter lido, porque ela tinha a coleção todinha do C.S. Lewis, capa dura, soft touch, que eles fazem review de livro assim, né? O tipo do papel, a gramatura do papel. Ai, cara. Então ela tem lá, capa linda, toda bonita, as páginas rosa do livro, e ela falando. E ela falou nada com coisa nenhuma.
falou que o livro era... Ele fazia uma denúncia da libertinagem, que a liberdade ia acabar com o homem. Eu falei, essa menina não entendeu bosta nenhuma desse livro. Quer saber? Vou ler. E foi isso que eu fiz hoje de manhã cedo, de ressaca do caralho, uma ressaca violenta de vinho. A dor de garganta que eu tô falando até grosso, você está ouvindo aí. Baixei. Você não tem essa voz grossa, não? Tenho não. Normalmente eu falo mais assim. Tem voz grossa assim. Falei, vou baixar, piratear essa porra desse C.S. Lewis pra eu ver o que é. Qual não foi a minha grata surpresa lá pelas páginas 50, no finalzinho, que o livro tem 70 folhinhas só. Lá nos finalmente do livro, não é que ele fala de Nietzsche? Então deve ser por isso que o YouTube tá me indicando, né? O YouTube gosta de polêmica. Só que a respeito do que o C.S. Lewis falou do Nietzsche, falou nada. Só colocou lá, falou que a ética nietzschiana não é um avanço, é uma inovação. Mas ele não explica o que ele quer dizer com ser avanço, não explica o porquê que a inovação não... Ele não explica nada, ele não fala nada. O livro bosta. Quero crer que esse livro não foi publicado pelo C.S. Lewis, que foi algum papel que acharam numa gaveta lá e resgataram. Falaram, opa, vamos lançar um livro do C.S. Lewis aqui. Acharam uns papel na gaveta dele lá e lançaram. Porque, pelo amor de Deus, o livro começa do nada, termina em lugar nenhum. Não duvido que seja esse o caso do Abolição do Homem, porque com Tolkien eles fazem isso, né? O papel higiênico cagado do Tolkien, acharam lá na fazenda dele, lá na Inglaterra. Eles vão e lançam. O homem já está morto há 200 anos e todo ano sai um livro novo. Sai um livro novo dele aí. Todo ano um livro novo. E vocês acharam a palavra cruzada que o Tolkien fez na escola, eles publicam, lançam. Palavras cruzadas de Tolkien. Acho que devem ter feito isso com C.S. Lewis. Então, vamos lá. Primeiro, duvido que alguém que tenha lido aquele livro entendeu, duvido, e estou falando eu no auge da minha capacidade de leitura. Porque se você aí tá chegando agora, tá achando que eu sou só um cachaceiro segurando uma garrafa de vinho, este que vos fala aqui é bacharel em filosofia, ou seja, ler livros complicados é comigo mesmo. Sou bacharel em direito, ou seja, ler livro bosta é comigo mesmo. E sou especialista em finanças públicas, ou seja, eu passo muita raiva na vida com as notícias e tudo mais aí. Então, de leitura, cá entre nós, eu entendo. E posso te dizer, C.S. Lewis, Abolição do Homem, é um livro ruim, mal escrito, que não se entende. O cara não coloca a cara para dizer o que ele quer dizer. Ele não coloca. Uma pessoa normal vai escrever um livro e vai falar assim, ó, este livro tem como base derrubar as concepções modernas de relativismo, tendo em vista que os valores não são relativos e a educação, ao ensinar a relativização, está solapando as bases civilizatórias, porque os atos que fundamentam a civilização são baseados na emoção humana. As emoções como o amor, a beleza, o não sei o quê, são os que dá sustento aos atos que fazem com que a civilização mantenha-se de pé. E por isso é uma coisa, né? Você tá vendo? Tem início, meio, fim. O cara não fala nada. Ele só sai julgando. Caraca, velho, essa molecadinha de 30 a 50 anos, essa molecadinha de 30 a 50 anos, leitorzinho de Hobbit, de Senhor dos Anéis, de Silmarillion, esses leitores infanto-juvenis devem passar um aperto com esse Abolição do Homem, porque olha, livrinho mal escrito, não dá para entender nada. Repito, duvido que alguém que comprou aquele livro com a capinha da maçã, soft touch, capa dura, não sei o que, duvido que passou do primeiro capítulo. E o primeiro capítulo tem 5 folhas só. 5 folhas. Duvido que tenha passado. Duvido. Impossível. E se passou, coitado, foi igual quebrar pedra. Leu e não entendeu nada. Então vamos lá, vou tentar explicar para você aí que está me assistindo o que C.S. Lewis quis dizer nessa bosta desse livro, um livro
que é mais uma prova de que pessoas que não tenham uma sólida formação filosófica, antropológica, não devem tocar em determinados assuntos, sob pena de dar um atestado de mongol, que é o caso do C.S. Lewis aí. Eu sei, porque a menininha me explicou no vídeo que eu assisti, que C.S. Lewis é um católico, um inglês católico. Vê se pode, existe isso, um inglês católico, que escreveu coisas de religião. Ele tem um livro que chama Cristianismo Puro e Simples. Que baita nome de livro, hein? Ele tem um livro com esse nome e se for ruim igual esse Abolição do Homem, valha-me Deus, hein? Só Jesus mesmo para aguentar uns livros ruins desses. Mas no Abolição do Homem, ele começa, o C.S. Lewis, começa falando sobre um tal livro verde, porque o cara é tão bochola que quer criticar os outros e não tem coragem de falar quem que ele está criticando. Já começa daí. Como é que você vai ter um diálogo se eu estou criticando uma coisa que eu nem dou um nome por que eu estou criticando? Cara, já começa mal a parada, né? Já começa mal. Ele dá uma desculpinha esfarrapada lá porque os professores estavam de boa intenção, então ele não quer e não fala quem que é. Bochola. Já começa cagando no pau daí. Aí ele vai criticar o seguinte. Basicamente, pelo que eu entendi, tá? Que eu fui capaz até onde eu consegui psicografar a ideia que ele escreveu, porque é difícil, cara. Pensa um texto ruim, mal escrito. Meu Deus. Mas pelo que eu entendi é o seguinte. Segundo C.S. Lewis, esse grande escritor de contos de fada, de historinha de criança, esse grande escritor de historinha de criança chamado C.S. Lewis, segundo ele, a civilização se confunde com o homem. Já começa daí, né? O homem só é homem porque é civilização. Então, civilização e homem são iguais, segundo C.S. Lewis. São iguais. O homem só é homem enquanto civilização. Fora da civilização, ele não é homem. Ele é um animal, um bicho. Então já começa daí. Já começa com essa distinção. Mas o cara é católico também, né? Então, difícil não pensar assim, né? Tem que dar uma colher de chá. Aliás, né? O cara é católico. Já começa daí, né? O cara é católico. Então ele acredita que o ser humano está acima dos bichos. O ser humano está acima dos bichos por quê? Porque o ser humano é capaz de ter valores. Valores fundantes do ser humano. Respeito, amizade, heroísmo, coragem, amor. Para o C.S. Lewis, são valores dos quais o homem é capaz de ter. E para o C.S. Lewis, esses valores passam pelo sentimento, que ele chama de peito, porque no peito tem um coração. Eu lembrei até dos ursinhos carinhosos. Lembra os ursinhos carinhosos? Que saiu o arco-íris da barriguinha deles, assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Ursinhos carinhosos estão aqui para te ajudar. Lembra? Passava no SBT, na Vovó Mafalda, Ursinhos Carinhosos? Eu lembro da minha época. Eu lembrei até dos Ursinhos Carinhosos, porque o C.S. Lewis vai falar. Homens sem peito. Por que os homens estão ficando sem peito? Porque os valores não são racionais, segundo C.S. Lewis. Os valores são sentimentais. É do sentimento, das emoções que vêm os valores. Ele coloca um ato heróico, um ato corajoso, um ato de amor. Não são racionais, são emotivos. E são esses valores, segundo C.S. Lewis, que fundam a civilização. E o homem só é homem porque é civilizado, segundo esse grande católico escritor de histórias infantis, C.S. Lewis. Aí no início ele vai criticar esse tal livro verde, que ele não tem a honra, não tem o brio, ele que fala tanto de valores, ele não tem o brio, não tem a honra de dar nome aos bois, não. Ele quer criticar, mas passar incólume. Não deu nome aos bois. Ele critica, é um livro didático que, segundo ele, relativiza certas questões
porque o livro coloca as emoções como subjetivas. Você acredita nisso? Que um livro verde teve a pachorra de falar que emoções são subjetivas? Meu Deus, é de espantar, né? Aí ele diz que não, que as emoções não são subjetivas. Igual o exemplo, logo no início do livro, lá que os caras já devem arrancar até os cabelos. As menininhas do catecismo bonitinha, igual a mocinha que fez o review, toda bonitinha, fala, pipi. Hora que abre aquele hora que abre aquele livro lá, começa a falar de cachoeira, de sublime, de beleza. Eu falei assim, caraca, velho, o que eu fui arrumar com essa porra desse livro, mano? Cadê o Nárnia? Cadê o Hobbit? Eu quero o Hobbit, eu não aguento essa porra, não tô entendendo nada. Ele fala lá, né, que tem uma frase lá, alguém fala, nossa, essa cachoeira é sublime. Aí a pessoa fala, olha, você não pode falar isso, porque sublime é você que está tendo uma emoção perante a cachoeira, né? Não é a cachoeira não é sublime. Você que tem a sua emoção e a emoção sua é que traz essa sublimidade, vamos dizer assim. Aí pro C.S. Lewis, não, a cachoeira tem nela o sublime, tem nela a beleza. Por que ele tá falando isso, eu não sei. Porque aí acaba essa porra desse capítulo, do nada, sem eira nem beira nenhuma. Mas o que eu entendi mais ou menos que ele quer dizer é o livro lá que ele está criticando, ao dar muita ênfase ao aspecto racional, materialista, está negando o aspecto emotivo, emocional. Que, como eu já disse, ele vai dizer aí nos capítulos posteriores que são as emoções que fundam os valores fundamentais do ser humano. E esses valores fundamentais, que são emocionais e não racionais, que são a base da civilização. E aí ele faz uma coisa que, como eu disse, que é o erro mais crasso de católico querer falar de coisas sem entender, né? Porque o que ele faz? Ele faz o seguinte, não por coincidência, os valores fundantes do ser humano e da civilização são os valores que o C.S. Lewis tem. Olha que coincidência, né? São os valores que um velho católico, escritor de história infanto-juvenil tem. Engraçado, coincidência, não? O valor fundante do ser humano é o valor que ele tem, né? E aí, esses valores que ele tem, que ele coloca as palavras vazias lá, coragem, heroísmo, amor, solidariedade, essa solidariedade, né? Compaixão, essa compaixão, em C.S. Lewis, dá um pano para manga essas palavras, né? Aí ele coloca que essas coisas que são o que funda o ser humano e o que coloca o ser humano um nível acima dos animais, acho que acima do homem só deve ter os anjos, né? Aí quem sabe um dia a gente consegue chegar ao nível dos anjos, né? Depois dos arcanjos e por aí. Deus não, porque Deus é único, Deus é um, Deus é pleno. Deus não, mas dos anjos, né? Merda! Ele coloca que esses valores fundamentais, aí ele fala, são os valores fundamentais do ser humano. Você duvida disso? Vou te provar. Vários povos de várias épocas diferentes, de civilizações diferentes, todos têm os mesmos valores. Quer ver? Aí sabe o que ele faz para comprovar isso? Ele pega lá uma frasezinha do Epiteto, que fala sobre ter filho, aí pega lá uma falazinha do Velho Testamento, tô falando sério, pega lá uma frasezinha do Velho Testamento, que fala sobre ter filho, pega lá uma frasezinha do Vedas, lá dos indianos, sobre ter filho, e põe, tá vendo, ó? São valores fundantes, é da natureza do ser humano, porque vários seres humanos de povos diferentes falaram igual. Que argumentozinho chubrega, né? Por que ele não pegou um cínico lá da Grécia falando sobre ter filho? Aí ele não pega, porque fala diferente, né? Por que ele não pega uma frase lá do estoico falando diferente? Isso ele não pega, né? Por que ele não lembra que o ser humano é um animal que aí está na Terra há mais de 300 mil anos? E que muito antes de ter civilização já tinha ser humano. Sabe por que ele não pega? Porque ele é católico, então ele acredita que o ser humano tem só 6 mil anos que está na Terra, né? O ser humano veio
veio lá do Adão e Eva, né? Adão e Eva tinham umbigo, C.S. Lewis? Ou não tinham umbigo? Qual é a sua opinião? Eu acho que não tinha umbigo, porque ele não, né, não nasceu do útero da mulher, né? Um nasceu do barro, foi o homem, né? O homem nasceu do barro. E depois a mulher nasceu da costela do Adão, então não tem umbigo, né? Mas por que eu tô falando? E me lembrou uma coisa muito interessante, o C.S. Lewis, me lembrou uma coisa muito interessante, C.S. Lewis, que é o seguinte, a capinha do livro tem uma maçã, Por quê? A pessoa que editou esse livro, aparentemente, deve ter sido a única que entendeu o que o C.S. Lewis quis dizer. Então, aquela maçãzinha na capa remete ao quê? A maçã do conhecimento, lá do paraíso de Adão e Eva, né? No qual a mulher, sempre ela, né? Que é um bicho demoníaco, um bicho que faz com que o homem se lasque, né? A mulher, tudo culpa da mulher, foi lá e convidou Adão para comer da árvore, né? O fruto da árvore do conhecimento. E aí degringolou e fudeu com tudo, né? Tá escrito, tá na Bíblia. Você duvida de mim? Lê lá, tá escrito lá. É verdade, aconteceu. Há 6.000 anos aconteceu isso. 6.000 anos aconteceu essa tragédia aí. E é muito interessante que eles tenham colocado essa maçãzinha na capa do livrinho do C.S. Lewis. Porque uma outra coisa que eu entendi mais ou menos do livro é que ele faz uma crítica a essa questão da ciência a qualquer custo, a essa pretensão que a ciência tem de resolver racionalmente as coisas, né? Diz ele que, pelo pouco que eu entendi, que esse conhecimento por si só pode trazer a ruína do homem, porque não se tem uma ligação com os valores fundantes da humanidade e da civilização. Valores esses que, segundo C.S. Lewis, que é católico, né, ele tem que falar isso, né, porque é um burro, um idiota, são inerentes. O ser humano já tem. O ser humano já tem o amor, já tem a compaixão, já tem a coragem, né, já tem tudo o que tiver no seu coraçãozinho, já vem. E aí fica uma certa contradição. Porque se esses valores, segundo C.S. Lewis, são inatos ao ser humano, e tanto são inatos que, conforme ele pinça uma frasezinha aqui, uma frasezinha ali, né, ele vai pinçando as frases para poder dizer, olha, lá na Índia já era assim, em Roma, na Grécia, né, ele pinça. Se já são inatos, então que perigo que tem de abolição do homem? É inato? O homem vai perder com o aprendizado? Ou é inato e ele já tem, ou é aprendido e a educação pode atrapalhar. O C.S. Lewis explica isso? Não. Foda-se, você que fique com essa bomba na mão e interprete do jeito que você achar melhor. Outra coisa interessante é que até de moral sexual ele se põe a falar lá sobre adultério e tudo. Ai, cara, é difícil, eu sei que é difícil, né? Será que ele nunca ouviu falar? Por exemplo, ele não pensa frase falando de harém, né? Você já viu que tem lugares lá que tinha um harém, que o homem tinha lá 6, 7, 10, 20 mulheres? Isso aí ele não põe lá, né? Porque não interessa, pô. Tem que pensar só aquilo que concorda com ele, né? E outra coisa, né? Assim, para fechar essa buçanga desse livro que eu li na ressaca aqui, né? Cara, católico, você aí que é católico, não se meta a escrever coisa de antropologia, coisa de filosofia, não. Fica no catecismo mesmo. Vai dar aula bíblica, não mexe, sabe? Porque você passa vergonha, cara. É risível, é de uma ingenuidade, cara, que nem uma criança de 5 anos dava conta de escrever um troço tão ingênuo. E você vê um velho barbado, velho, professor de universidade, você vê grandes bostas ser professor, né? Velho, professor de universidade, escrevendo umas ingenuidades dessa em pleno século XXI, né? Depois de tanta letra. Alice no País das Maravilhas? Não, esse é o Nárnia. Ah, tá. C.S. Lewis é o do Crônicas de Nárnia. Como que chama? Lewis Carroll, né? Que é o Tá. do Alice no País das Maravilhas. Porque, olha, você passa vergonha, mano. Você passa vergonha, cara. Depois de Spinoza, depois de Ricardo, Adam Smith, Karl Marx,
depois de Kierkegaard, Nietzsche, Freud, cara, você vir falar que as atitudes heróicas são fruto da emoção, do amor, da compaixão. Cara, pelo amor de Deus, mano. Isso aí você não fala nem no catecismo para as crianças, que as crianças vão falar, você é mongoloide, cara. Você não tá. Por isso que tem milhões de vídeos sobre esse livro, mas que eu li e posso falar para vocês, as pessoas não leram. E se leram, não entende, porque o livro é mal escrito. O livro é mal escrito. O livro não tem início, meio e fim. O cara não contextualiza aquilo que ele está dizendo. Igual fala tal, o tal do homem, o tal não sei o que, Tao, né? T-A-O, T-A-O, que é aquela coisa dos orientais lá, né? Você acha que ele explica? Explica porra nenhuma, joga lá e vai falando, aí de repente o livro acaba, você fica assim com o livro na mão assim, hã? Tá, mas qual era a intenção? Qual era a conclusão? Aí o apêndice com as frases lá, pinçada, cara. Pouca vergonha. Por que você não pensou frase do Freud, do Nietzsche? Por que você não pensou frase dos cínicos lá da Grécia? Por que você não pensou frase ali do Voltaire, frase do Descartes? Por que você não pensou essas frases aí? Porque aí não bate com a sua ideia, né, seu cuzão. Abolição do homem. Vamos lá, o que eu entendi, para concluir. Por que o livro se chama assim? Pelo que eu entendi, daquela bosta que ele escreveu, que é ininteligível, pelo que eu entendi, e não é burrice minha não, que eu leio livro, cara, leio livro complicado, já expliquei aí, ele é que escreve mal. Eu entendi que homem é civilização. Homem é civilização. O que mantém a civilização não é os meios de produção, não é a ideologia moral, não. Para o C.S. Lewis, o que mantém a civilização são os valores bons, que é a compaixão, que é a empatia, que é a coragem, que ele não tem, porque vai criticar os outros e não dá o nome do que ele está criticando, né? Esses valores que fazem o homem ser homem e que são o que faz a civilização se manter, esses valores não são racionais, esses valores são emocionais, fazem parte da emoção. E a emoção tem uma existência concreta nas coisas. Por exemplo, a beleza não é um subjetivismo estético daquele que está apreciando uma coisa. A beleza existe nas coisas elas mesmas. A cachoeira é bela ela mesma, sublime ela mesma, segundo o C.S. Lewis. E a educação seria o aprendizado a saber discernir o que é belo do que é feio, o bom do que é ruim. E esse discernimento que para o C.S. Lewis é fundamental, por ser justamente o discernimento que faz com que os valores fundantes do ser humano possam se manifestar e esses valores por si sustentarem a civilização, não são racionais, são valores emocionais. E educação, ao dar foco nas questões racionais e ao relativizar os valores, como por exemplo, dizer que o belo é uma fruição subjetiva e não o belo existir nas coisas, que é o que C.S. Lewis acredita, ele diz que essa educação fazendo assim vai solapar os valores fundantes e com isso o homem vai deixar de ser humano e vai se tornar um bicho. Isso se não se matar e deixar de existir mesmo, né? Tem essas duas possibilidades aí. Ou ele se mata pelo desenvolvimento tecnológico, as bombas atômicas, né? Da época dele lá, ou ele deixa de ser homem e vira bicho. É isso, a abolição do homem, do C.S. Lewis. Fica aí uma grande contradição, que é, se os valores estão nas coisas mesmas, né? Os valores estão nas coisas mesmas, por que a aprendizagem não vai conseguir tirar o valor nas coisas mesmas? Se a cachoeira é bela e sublime, ela mesma, a beleza e a sublimidade estão nela, a educação não vai fazer a menor diferença, vai continuar lá. Então tem essa primeira contradição. E a segunda contradição é, se esses valores são inatos ao ser humano, e é o que ele acredita, porque católico, cristão, né, Deus que colocou, Deus que fez assim,
Se esses valores estão inatos, como é que a educação vai tirar esses valores se são próprios do homem? Né? Ele poderia dizer, vai atrapalhar, vai minar, mas ele não diz, ele não fala nada. É uma bosta de um livro, e bem feito para você que gosta de ler historinha infantil, Senhor dos Anéis, Hobbit, Nárnia, Silmarillion, bem feito para você, que em vez de virar homem e ler coisa de homem, fica lendo coisa de criança, de pegar para ler um livro desse aí. A capa é linda, toda bonita a capa, o livro tem soft touch, o papel é rosa, tem que ser assim, porque se fosse para vender o livro desse jeito aqui, ó, só o papel escrito, meu amigo, aquele livro não vendia nem um exemplar, porque ideia idiota e mal escrito demais, bem feito para você. Compre esse livro aí, lê e faça uma resenha para nós aí. Duvido você terminar o primeiro capítulo. Não termina. Não termina. Porque eu sei, eu li, é uma bosta. Duvido. Beleza? Até curei minha ressaca. Então agora eu vou curar essa bosta de leitura que eu fiz ouvindo uma musiquinha no YouTube. Tchau pra vocês. Se você gosta do C.S. Lewis, vai tomar no seu cu. Ou melhor, desculpa, não vou xingar. Vou fazer um final melhor. Se você gosta do C.S. Lewis, enfia a dentadura no cu e ri pro caralho. Valeu? E se alguém falar aqui que eu tô falando mal do C.S. Lewis porque o C.S. Lewis falou mal do Nietzsche, ele não falou. Ele cita o Nietzsche ali num parágrafo. Não fala o que o Nietzsche falou, não fala o que o Nietzsche deixou de falar, não refuta o Nietzsche, não fala nada, tá solto ali. É mais uma das coisas soltas no livro dele. Beleza? Bem que eu queria que ele falasse mal, pra gente poder entender o que passa na cabeça de um católico, né? Mas não falou não. Então é isso aí. Ficam meus votos de vai tomar no cu de novo pra você. E um péssimo domingo. E minha empatia com você aí, burro, idiota, tá? Essa que é a minha empatia. Tchau.